Propriedade dos fertilizantes. Então, eu tenho duas propriedades do meu fertilizante. Eu tenho as propriedades químicas e as propriedades físicas. As propriedades químicas, elas são representadas por três, principalmente. Pela concentração do meu nutriente, pela capacidade desse fertilizante de acidificar, capacidade acidificante, acidificar o solo ou alcalinizante, e pela minha presença de elementos tóxicos. A minha concentração, pessoal, indica a porcentagem do nutriente naquele fertilizante. Então, como assim? Eu tenho que entender que o meu fertilizante, ele não é 100% do nutriente que eu quero aplicar. Então, se eu quero aplicar, por exemplo, o nitrogênio, eu não consigo comprar um fertilizante que tem 100% de nitrogênio. O potássio, eu não consigo comprar um fertilizante que tem 100% de potássio. Isso está relacionado com a característica química do meu elemento químico, né? Que não consegue ficar sozinho na natureza. Ele precisa fazer uma ligação química para atingir a estabilidade, tá? Então, quando eu compro um fertilizante, uma parte é o nutriente que eu quero aplicar e a outra parte são outros elementos ou outros compostos que não me interessam, ou que podem me interessar, mas que não são o foco principal daquela adubação. Por exemplo, quando eu vou pegar a minha ureia. A ureia é um fertilizante que vai me fornecer 45% de nitrogênio. Os outros 55% da ureia não me interessam. Só os 45% que tem nitrogênio. Já o meu KCl, que é o cloreto de potássio, ele vai ter 60% de potássio. Os outros 40% dele são cloro. Nesse caso, me interessam os dois, porque o potássio é nutriente, macronutriente, e o cloro também é um micronutriente. Então, o meu fertilizante, ele vai ter diferentes concentrações de nutrientes, tá? A capacidade acidificante e a capacidade alcalinizante está relacionada com a alteração do pH do solo. Então, existem fertilizantes que conseguem reduzir o pH do meu solo. E existem fertilizantes que conseguem aumentar o pH do meu solo. Como que vai funcionar isso? Vamos relembrar um exemplo. Por exemplo, o nitrogênio no meu solo, ele está em duas formas diferentes. Ele pode estar na forma de nitrato, que seria o NO3, ou amônio, NO3-, né? E o amônio NH4+. No meu solo, eu possuo bactérias que vão fazer a transformação do amônio para nitrato e do nitrato para amônio. Esse caminho é um caminho cíclico, ele vai de um lado para o outro. Algumas bactérias transformam o nitrato em amônio e algumas transformam o amônio em nitrato, tá? Quando eu passo o meu o meu amônio para nitrato, ele perde H+. Ou seja, esse H+, que estava aqui, esses 4 hidrogênios que estavam na minha molécula, vão para o solo. E quando eu passo o meu nitrato para amônio, ele ganha H+. O que é o pH? O pH é inversamente inverso à concentração de H+. Ou seja, quanto mais H+, menor é o pH do meu solo. Nesse caso aqui, ó, a gente está, quando eu passo do meu amônio para o quando eu passo do meu amônio para o nitrato, eu estou
Quando eu passo do meu amônio para o nitrato, eu estou perdendo H+. Esse H+, ele está indo para o solo. Ou seja, ele está diminuindo o pH. Um adubo que é um adubo com amônio, um adubo que tem amônio, tipo, por exemplo, nitrato de amônio, sulfato de amônio, ele tem um poder acidificante muito maior do que um adubo que tenha o nitrato. Por quê? Porque quando o nitrato vai virar amônio, ele ganha H+. Ou seja, esse H+ sai do solo. Se ele sai do solo, ele aumenta o meu pH, tá? Então, é assim que funciona o poder acidificante ou alcalinizante, né, do meu nutriente, do meu fertilizante. Claro, isso daqui é um exemplo do nitrogênio. Existem algumas outras moléculas presentes nos outros fertilizantes que também têm esse poder de tirar hidrogênio ou colocar hidrogênio na solução do meu solo, né? E aí, para finalizar as propriedades químicas, teria a presença de elementos tóxicos, né? Isso é uma coisa que eu não quero, óbvio, eu não quero elementos tóxicos no meu fertilizante, mas alguns apresentam esses metais porque foram retirados de uma rocha que possuíam elementos tóxicos ou vieram com a produção de um animal, veio de uma produção de suíno, uma produção de animais que tiveram a ingestão desses elementos tóxicos e esses elementos foram para as fezes. Então, assim, eu preciso saber se existe ou não e se existe a concentração desses elementos para poder comercializar ou não o meu fertilizante. E esse é um problema sério, pessoal, quando eu estou falando principalmente de fertilizantes orgânicos, tá? Porque o fertilizante mineral eu tenho de fábrica, né? Toda a concentração, toda a composição química. Os minerais que não são de fábrica, que eu não compro de uma revenda, que veio da fazenda do vizinho, ou da minha fazenda mesmo, ou que eu ganhei uma carreta, enfim, eu tenho problema de elementos tóxicos, então eu preciso ficar atento a isso, tá? E as propriedades físicas do meu fertilizante? Aí tem um monte. Aí não está relacionado com a composição química dela, mas sim com a parte física, né? Claro, propriedade física tem a ver com a parte física. Uma delas, que é muito importante, é a higroscopicidade. Higroscopicidade. A higroscopicidade, ela está relacionada com a capacidade de atrair água. Existem alguns fertilizantes que eu deixo o saco aberto e ele vai atrair água. A ureia é clássica disso. Eu deixo um pouquinho de ureia no chão do meu barracão. Pouco tempo depois eu vou lá e tem uma poça d'água ali. Da onde que veio essa água? Da umidade relativa do ar. Então a água tá no ar, tem moléculas de água no ar o tempo todo e essa ureia absorve essas moléculas de água, né? Ela traz essas moléculas de água para si. E qual que é o problema disso? O problema é que o meu fertilizante vai ficar molhado. Fertilizante molhado eu não consigo aplicar do jeito correto para minha lavoura. E o outro problema pode ser que cause o empedramento desse fertilizante. Então, alguns fertilizantes têm higroscopicidade, absorvem água, mas não empedram. Eles ficam moles. Outros, quando absorvem a água, ficam duros, formam pedras. Empedram. Só quem já pegou um saco de fertilizantes empedrado sabe que é impossível de quebrar essas pedras, é muito difícil quebrar essas pedras, e quando eu quebro essas pedras, elas vão se quebrando em partes menores ainda. Ou seja, eu vou ter um problema muito sério em distribuir uniformemente esse fertilizante pela área, né? Então, o empedramento é um problema sério. E isso acontece porque eu vou ter a formação de pontes, né? Então, formam pedras devido à formação de pontes cristalinas. Pontes cristalinas entre os grânulos, tá? E aí ela aumenta muitas vezes com a umidade, tá? Também vai dar um problema sério de distribuição desse fertilizante na área, tudo bem?
E aí vem aqui a terceira característica, né, que seria o tamanho de partícula. Então, a distribuição do tamanho de partícula. Será que as partículas do meu fertilizante são homogêneas? São do mesmo tamanho? Se eu passar em uma peneira, elas vão passar todas? Ou elas são heterogêneas? Eu tenho partículas menores e partículas maiores dentro do meu saco de fertilizantes. Se elas são homogêneas, ótimo, perfeito, distribuição boa em campo. Só que se elas são heterogêneas, eu tenho uma separação dessas partículas menores pelo movimento do trator, do implemento agrícola. Então, o meu trator, ele vai se movimentando e ele vai separando essas partículas. As partículas maiores ficam em cima e as partículas menores ficam embaixo. Vão ser distribuídas. As que ficam em cima são distribuídas depois e as menores ficam embaixo, caem primeiro, né? E aí é um problema, pessoal, porque às vezes as partículas menores que estão embaixo, elas são de um tipo de nutriente e as partículas maiores são outros nutrientes. E aí a minha distribuição fica errada. Péssima distribuição. Então, a distribuição do tamanho das partículas vai alterar a distribuição do adubo no solo. Péssima distribuição do adubo no campo, tá? Então, é importante eu conhecer essa característica do meu fertilizante, tá? Outra característica física de fertilizantes está relacionado principalmente com a resistência mecânica dessa partícula. E aí eu tenho uma outra, que é a tendência de gerar partículas finas. Então, eu tenho fertilizantes que possuem uma resistência alta, ou seja, eu posso comprimir ele, eu posso bater o meu saco, eu posso jogar ele de cima do caminhão, eu posso colocar um bag em cima do outro, que a partícula tem alta resistência, ela não quebra. Isso garante que os grânulos fiquem iguais. Agora, imagina um adubo que tenha uma resistência baixa. Se eu jogar de cima do caminhão aquele saco, a partícula vai se quebrar. Se ela se quebrar, eu vou ter esse problema aqui de cima, ó, que é o problema de ter uma separação desse grânulo. Então, se eu tenho uma baixa resistência... Se eu tenho uma baixa resistência mecânica, ele vai quebrar. E aí, se ele quebrar, ele vai ter diferença de tamanho, tá? Então, eu quero ter uma resistência alta da partícula para eu poder manter os meus grânulos iguais. E aí, tem algumas partículas que se quebram ainda em pó fino. E aí, o problema desse pó é que ele pode ter perda, né, por deriva no solo, no campo, se eu aplicar esse fertilizante em área total, e também é perigoso para o operador, porque esse operador, ele vai estar respirando um pó. Então, eu não quero que o meu fertilizante, né, tenha tendência de gerar partículas finas. Eu quero ele com uma alta resistência, tá? Outra propriedade que eu tenho é a compatibilidade. Tem alguns compatibilidade entre adubos, entre fertilizantes. É muito importante quando eu estou falando de fertilizantes líquidos, principalmente na hidroponia, né? Hidroponia, então fertilizantes líquidos, na hidroponia e no tanque de pulverização.
Por quê? Porque alguns fertilizantes líquidos, quando eles estão em contato um com os outros, eles são incompatíveis e eles podem causar dois problemas, né? Então, a incompatibilidade, ela pode causar dois problemas. O primeiro problema seria a formação de precipitado. O que é o precipitado? O precipitado é um sólido que forma quando junta dois líquidos, né? Que forma no líquido. Esse precipitado, ele vai causar um entupimento do bico de pulverização, ou então vai se depositar no meu cano, que é o cano que vai levar para a hidroponia, e vai entupir esse cano, dependendo do tamanho desse cano e da quantidade de precipitado que eu tenho, tá? Então isso é péssimo. Por quê? Porque entupiu o bico de pulverização naquela área que tá pulverizando naquele momento, antes de eu desentupir, vai ficar sem fertilizante. Péssima aplicação, ruim. E o outro problema que eu teria seria o problema de alterar o pH. Quando eu altero o pH, eu posso ter corrosão do equipamento. Então, o meu equipamento, ele deixa de ter a vida útil que ele teria antes da mistura, né? E o terceiro e último, né? Alteração da composição. Alteração da composição química desse fertilizante. O meu fertilizante tinha uma composição química, tinha um certo elemento químico ali ligado com outros elementos, e aí às vezes a composição muda e aquele elemento que estava disponível deixa de estar disponível, ou porque precipitou, ou porque o pH da solução, né, alterou, e aí eu não tenho mais a disponibilidade daquele nutriente, né? Então essa alteração na composição química vai mudar a disponibilidade do nutriente. Pode ser que exista incompatibilidade entre fertilizantes sólidos? Sim. É comum? Pouco, mas pode acontecer, tá? Por quê? Porque os fertilizantes sólidos, dificilmente a gente sai misturando eles no meu trator, né? Eu costumo comprar já uma mistura pronta, né? Ou então eu costumo utilizar os mais comuns, né? Que seria MAP, DAP, sulfato de amônio, etc. E nesse caso, incompatibilidade é quase nula, tá? O problema maior é quando eu tenho a incompatibilidade dentro de fertilizantes líquidos. Isso é um problema muito sério, tudo bem? Então, para resumir, as propriedades que eu tenho de fertilizantes podem ser divididas em químicas e físicas. As propriedades químicas são concentração, quanto do nutriente que eu tenho no meu fertilizante, capacidade acidificante ou alcalinizante desse fertilizante, né? E a presença de elementos tóxicos, tá? As físicas seriam higroscopicidade, empedramento, distribuição do tamanho de partícula, resistência mecânica da partícula, tendência de gerar partículas finas e compatibilidade de fertilizantes. Pessoal, as propriedades físicas, elas vão alterar o manejo do fertilizante, tá? Então, a higroscopicidade e o empedramento é duro, né? Empedramento precisam levar em consideração, a gente precisa levar em consideração essas duas quando eu estou armazenando. Então, vai alterar o armazenamento desse fertilizante.
Não dá para eu armazenar ele em um local úmido, não dá para eu armazenar com saco aberto, não dá para eu deixar diretamente em contato com o solo. Eu preciso ter um local seco, eu preciso deixar esse saco fechado, eu preciso usar ele o quanto antes e eu preciso colocar um estrado para ele não ficar em contato com o solo, tá? Então eu tenho que tomar cuidado extra no meu armazenamento. Já a característica de distribuição do tamanho de partícula vai alterar a minha distribuição em campo. Eu vou ter que ter cuidado extra se eu tiver uma distribuição heterogênea. Se eu tiver problemas de distribuição heterogênea, o balanço do trator não pode ser muito grande. Ou preciso parar de pouco em pouco para misturar esse fertilizante. Então, senão eu vou ter uma distribuição errada no meu campo, tá? A minha questão da resistência e da formação de partículas finas, resistência mecânica, vai me dar preocupação com um cuidado extra na hora de transportar esse adubo. Não dá para jogar de cima do caminhão, ou não dá para armazenar um em cima do outro, bags muito pesados, sacos muito pesados, um em cima do outro. Tem que ter um cuidado maior. Ah, professora, mas ele tem alta resistência. Aí tudo bem, aí esse cuidado é menor, né? Então tem que pensar com isso, tá? E é claro, a compatibilidade é uma coisa assim que eu preciso observar. É compatível? Ótimo, mistura. Não é compatível, não mistura. Não tem nada de cuidado, tá? Então a gente precisa observar se é compatível ou não. Belezinha, pessoal? Isso é muito importante. Por quê? Porque a gente tem visto em algumas situações que os produtores não levam em consideração essas características do meu fertilizante, e aí eles perdem toda a carga, porque eles compram com muita antecedência, eles mandam entregar para economizar dinheiro, e aí eles guardam errado, e na hora que eles chegam lá nos locais na hora que eles vão aplicar, tá perdido. Perdeu, empedrou, juntou água, mudou a característica do fertilizante. Ele liga para a fábrica para reclamar e a fábrica vai lá, vai mandar um técnico. Esse técnico vai avaliar se o problema foi do fertilizante vendido ou se o problema foi de um mau armazenamento, um mau transporte, um mau cuidado na hora de utilizar esse adubo, né? Se for constatado que o erro é do produtor, que ele armazenou errado, que ele transportou errado, que ele jogou de cima do caminhão, ou então que ele distribuiu errado no campo, ele perde esse produto, tá? Ele não tem retorno da empresa, ele não tem retorno até da companhia de seguro, então é muito cuidado, tem que tomar muito cuidado no manejo do meu fertilizante para que eu não tenha esse problema, né, de perda de seguro ou então do meu fertilizante não ser reembolsado pela empresa. Agora, a empresa foi lá, mandou o técnico e constatou que o armazenamento foi feito correto, o transporte foi feito correto, a distribuição foi feita correta, e mesmo assim eu não tive resultado, aí eles reembolsam, eles devolvem todo o dinheiro que foi comprado, porque aí o problema tá no produto e não no produtor, né?